Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje nós vamos conversar sobre a parceria estratégica entre Brasil e Alemanha com a Marlene Pinheiro, que é cônsul honorária da Alemanha aqui em Fortaleza. Tudo bom, Marlene? Seja bem-vinda aos Cenários. Tudo bom? Como é que você está? Muito obrigada pelo convite. Aí a gente que agradece por você ter aceitado. Vamos lá, Marlene, começar aqui. É, você Tá? Você poderia, nos fornecer uma visão geral das relações comerciais entre Brasil e Alemanha e apontar quais são os principais aspectos que definem essa parceria entre os dois países? Sim, sim, certamente. As relações comerciais entre Brasil e Alemanha, elas são relações bem robustas, né? E são bem abrangentes. A gente tem uma longa história, né, com uma ampla gama de intercâmbios econômicos, de investimentos, de cooperação e em diversos setores. Então, assim, quando a gente vai falar sobre os principais aspectos, né, dentro dessa parceria Brasil-Alemanha, a primeira coisa que nós podemos falar é o comércio bilateral, né, entre os dois países. Tem os investimentos, né, muitos investimentos, principalmente no último ano, nós podemos falar de uma retomada de investimentos massivos da Alemanha para o Brasil. E a gente tem a questão da tecnologia e inovação, tem a cooperação setorial, e a gente também tem a questão dos acordos e as parcerias estratégicas também. Muito bem. E como as exportações entre Brasil e Alemanha têm evoluído nos últimos anos? Existe aí uma tendência específica que você poderia destacar para a gente? Olha, até tem, sim, claro. Essa, essa, essa parte das exportações entre Brasil e Alemanha, ela sempre apresenta algumas flutuações, sempre depende de como nós estamos dentro de um cenário global econômico, né? Mas, em tendência, é sempre com crescimento gradual nessas relações, né? E aí isso demonstra muito a questão da robustez, né? Dessa diversidade de parceria comercial entre os dois países. O Brasil tem uma pauta muito ampla de exportação para a Alemanha, né? E isso vai expandindo além dos commodities tradicionais que a gente já conhece. Então, isso inclui o aumento nas exportações de produtos manufaturados, né, com mais valor agregado. Então, a gente está falando aí da questão de produtos eletrônicos, de certa forma, equipamentos, máquinas, e assim alguns setores específicos eles têm se destacados nessas exportações, que é principalmente dentro do setor agrícola, que é algo muito forte brasileiro, né? E aí a gente fala da soja, da carne bovina, do frango, do café e produtos, né, dessa parte da agricultura manufaturados. E a gente também tem a questão do setor automotivo, né? Principalmente a questão de peças e veículos desse intercâmbio, né, das empresas alemãs aqui no Brasil e também essa troca, né, na parte da exportação. A gente também pode falar também da questão dos produtos químicos e na questão também de indústria pesada, né? Também um pouquinho também sobre minerais, também a gente pode falar sobre isso dentro dessa relação, né, das exportações entre os dois países. E atualmente, quais setores têm desempenhado um papel crucial nas relações comerciais entre esses dois países? Você citou aí o agro, a indústria, qual deles desempenha um papel crucial nas relações comerciais entre Brasil e Alemanha? Então, pois é um momento bastante interessante e muito propício agora, né, do fortalecimento dessas relações entre os dois países. Eu digo que a agroindústria, ela é de fato realmente um dos mais importantes, seguindo pelo automotivo, de máquinas e equipamentos. A gente fala do setor químico, do setor farmacêutico, só que a nova tendência não é uma, eu não gosto nem de dizer uma nova tendência, porque eu estou falando de relações nesse setor há mais de 20 anos, mas seria na parte de energias renováveis e sustentabilidade. Esse setor em específico, ele está em expansão e ele tem uma previsão de ser o carro-chefe ao longo do tempo, né, entre os dois países.
E, Marlene, quais são os principais desafios enfrentados pelos empresários brasileiros ao exportar para a Alemanha e vice-versa? Existem também oportunidades emergentes que merecem destaque? Então, os problemas, eu acredito que os problemas que os empresários brasileiros, né, e vice-versa, os empresários alemães, eles enfrentam dentro desse câmbio, né, entre os dois países, eu acho que é o mesmo problema que acontece com todos os outros países também, né, que a gente já conhece, que é uma burocracia aduaneira. A gente tem a questão da tributação, que agora nós temos aí a previsão, né, com essa reforma tributária, de amenizar essa estrutura que, querendo ou não, ela barra muito. É muito complicado essa tributação dentro dos produtos. A gente tem, querendo ou não, ainda uma estrutura ainda precária, uma burocracia em que ela é demasiada, ela prejudica de uma certa forma, ou ela retarda de uma certa forma essas relações, os negócios, né? E uma coisa que eu acredito que a gente tem trabalhado muito, melhorou muito, principalmente em algumas regiões no Brasil, é essa falta de padrão por parte das autoridades alfandegárias, né? A gente tem visto realmente os governos atuando fortemente na implementação de novos procedimentos alfandegários mais coerentes, transparentes, né? E agora estamos tendo um uso um pouco maior de tecnologias, que, querendo ou não, isso reflete muito dentro dessa estrutura cambiária de negócios, né, de exportação e importação também. Então, eu acredito que esse problema que a gente sofre esses problemas, eles são problemas generalizados com outros países e que, aos poucos, principalmente dentro dos últimos sinais que o governo brasileiro tem feito ao longo do tempo agora, nós temos uma expectativa, uma perspectiva positiva para que esses desafios eles sejam aí de curto, médio prazo, quem sabe, né, superados. E aí o destaque, como eu já falei, né, a questão do mercado de energias renováveis. Mas dentro do mercado de energias renováveis, eu gostaria de destacar duas coisas bem importantes dentro dele. Seria o hidrogênio verde, que eu acredito que você já tenha escutado, né? E está sempre nas nossas notícias, nos jornais, na internet e tudo. E a gente também tem outra coisa do mercado do carbono também, né? Então a gente tem aí esses dois subprodutos dentro do guarda-chuva das energias sustentáveis. Muito bem. Marlene, você pode explicar para a gente qual a importância das relações comerciais entre Brasil e Alemanha para o Produto Interno Bruto, o PIB, de cada país e de que forma essas transações contribuem para o crescimento econômico de ambos os países? Sim, sim, claro. Olha, a Alemanha, ela é considerada um dos tradicionais investidores no território brasileiro. Eu peguei até uns dadozinhos para que eu falasse aqui com mais propriedade dentro das nossas pesquisas. O CNI, por exemplo, anunciou que a Alemanha é o quarto principal parceiro do Brasil, né? E tem o país como principal parceiro, a Alemanha tem o Brasil como principal parceiro da América do Sul, né? Esse é um dado do CNI que foi divulgado. E em 2022, por exemplo, o comércio entre os dois países atingiu a casa de 19 bilhões de dólares, né, que é um recorde desde 2014, que a gente não alcançava. E aí, como eu estou lhe dizendo, a gente está falando de uma retomada dentro desse fluxo. Né? Então, o comércio bilateral, por exemplo, em serviços, ficou na casa de quase 2 bilhões de dólares. Né? Enquanto isso, o estoque de investimento estrangeiro direto ficou na casa de 27 bilhões de dólares. E esse dado não é um dado que nós estamos tirando da Alemanha, esse dado é um dado feito aqui no Brasil, uma pesquisa realizada no Brasil, né, publicada pelo CNI. Então, a gente tem aqui no Brasil mais de 1.500, acho que são 1.600 consolidadas empresas
alemãs consolidadas, instaladas aqui no Brasil. Então, assim, o comércio bilateral entre o Brasil e a Alemanha, ele estimula muito o crescimento econômico, por meio dessa criação de empregos, né, por meio também do aumento da produção, da expansão das atividades comerciais em setores chaves. E aí eu abro parênteses para a questão das energias renováveis, a questão do automotivo, né? A gente tem a questão da agricultura, que é muito tradicional, e muito principalmente dentro desse contexto agora que a gente tem o Mercosul com a União Europeia, esses impasses, a própria Alemanha, ela está buscando criar uma estrutura direta de negociação com o Brasil e também dentro dessa negociação do comércio, do livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, por conta do impasse principalmente ocorrido com a França, a Alemanha está querendo e está apoiando muito uma estrutura das negociações que setorizasse determinados pontos para que determinados pontos que estão em comum de acordo entre todos os países da Comunidade Europeia com o Mercosul já fechassem já esses acordos para deixar esses pontos mais sensíveis, né, para que sejam discutidos ao longo do tempo. E a Alemanha faz essa ação para tentar buscar já, de fato, consolidar e fortalecer essas relações econômicas e, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, trabalhar os outros pontos mais sensíveis, né, para que, no final das contas, a gente consiga lidar, né, e construir realmente esse comércio, esse livre comércio bastante com justiça, obviamente, e que traga benefício para todos os lados, né? Então, essas relações comerciais entre o Brasil e a Alemanha, elas não envolvem só apenas a troca de produtos. Então, dentro de todo esse câmbio que existe, a gente também tem a transferência de tecnologia. A gente tem a transferência de conhecimento, de expertise em diversos setores, né? E isso pode impulsionar mais ainda a inovação e a modernização da economia, né? No Brasil, na Alemanha e no Brasil, principalmente, pode auxiliar muito essa nova etapa da neoindustrialização que a gente teve recentemente aí o governo brasileiro fazendo o anúncio, né, desse programa de neoindustrialização. A Alemanha pode sim contribuir muito para isso. E Marlene, como que a parceria Brasil e Alemanha tem facilitado a colaboração em pesquisa e desenvolvimento? Existem projetos conjuntos que têm resultados avançados, que já têm alguns resultados em avanços significativos que a gente pode mencionar aqui? Sim, posso, claro. Temos vários, e como eu já tinha dito antes, realmente não são coisas de agora, nem também de 10, 20 anos atrás. Eu estou falando realmente de parcerias de mais de 50 anos, 60 anos. E assim, essa parceria entre o Brasil e a Alemanha, ela sempre tem facilitado a colaboração, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, chamado P&D, né? Por meio de diversos mecanismos de iniciativas e que faz esse intercâmbio do conhecimento, né, da tecnologia, da expertise entre os dois países. Então, os dois países têm firmado muito frequentemente, de forma quase que regular, acordos bilaterais a cooperação de P&D em diversos campos, né? Seja na ciência da vida, seja em energia renovável, na agronomia, na agricultura sustentável, na nanotecnologia até. Se nós formos observar, todas as instituições de ensino públicas, e aí eu vou falar do que eu tenho propriedade, por exemplo, aqui no estado do Ceará, você vai ver institutos de tecnologia alemã ou empresas alemãs trabalhando em parcerias com universidades, com determinadas faculdades, principalmente na parte de engenharias, né? E na parte também da agronomia. Então, esses acordos estabelecem essas estruturas e mecanismos que facilitam entre as instituições de pesquisa, a universidade, empresas também, né? E há também um programa de intercâmbios, que esse é um outro programa também muito interessante, que a gente fala da questão do intercâmbio, e ele não é só uma bolsa de estudo, a gente fala também, a Alemanha tem uma estrutura muito já fixa aqui no Brasil, de apoio ao estudante ou ao profissional, ao professor, ao pesquisador,
para que ele faça esse intercâmbio com bolsa de estudos, de estágios, é, trabalho temporário de pesquisador. Ele sempre tem entre as universidades brasileiras e alemãs, sempre estão trabalhando para que esse intercâmbio entre as academias sejam coisas comuns e muito incentivadas, principalmente para as indústrias. A gente sabe que um problema muito grande é a indústria absorver a mão de obra acadêmica dentro dela. E, na verdade, é a mão de obra acadêmica que cria a inovação e tecnologia. Né? Uma empresa grande tem dinheiro para ter o seu próprio centro de pesquisa e tudo, e fica concentrado ali. Quando a gente envolve a academia, ela não só pode contribuir para grandes empresas que já têm suas estruturas montadas, como para as pequenas e médias empresas, as empresas familiares, auxiliando e trazendo inovação e tecnologia regional, né? Coisas regionais. Quando eu falo questão regional, a Alemanha trabalha nisso, contribuindo com a troca de tecnologia, trazendo profissionais com expertise na área para cá, ou levando o pessoal daqui para lá, para que esse pessoal possa trabalhar dentro das indústrias brasileiras e eles possam construir novas tecnologias de acordo com a nossa realidade, né? O que facilita e o que barateia muito todos os processos, né? Então isso é muito importante. Então, fora as parcerias entre essas instituições de pesquisas e empresas no Brasil, a gente também tem que falar também da parte das trocas de experiências, né? E isso também são desenvolvidos até novos produtos e são criados soluções inovadoras que a gente não usa só no Brasil, que a gente consegue, depois dessas parcerias, exportar não só produtos, mas principalmente soluções, né? Então, é uma coisa bastante complexa, mas muito viva e muito cheia de resultados. Perfeito. E, Marlene, além das relações bilaterais, de que maneira a parceria Brasil e Alemanha tem facilitado o acesso a outros mercados internacionais para ambos os países? Então, essa pergunta é super importante, né? Porque quando a gente conversa e a gente começa a falar dentro dessa parceria Brasil-Alemanha, algumas pessoas podem dar a entender que a ideia é que fique fixado entre os dois países. A gente sabe que isso não é saudável. O Brasil, principalmente, teve uma história muito longa, depois parou um pouquinho e agora está retornando lentamente as parcerias Sul-Sul e as que são bilaterais, ou Norte-Sul, ou as trilaterais, que é Norte, Brasil, que é Norte, Sul, Sul. Países da América Latina, ou então Brasil com países da África, junto com a Alemanha, colaborando em projetos trilaterais, né? A partir do momento que os dois países, eles fazem essa parceria, a gente está falando de um momento de abertura e que eles têm que entender e que eles procuram fazer essa soma de conhecimentos e essa soma também de manufatura, somas de expertises, etc., para poder chegar a um denominador comum. Então, quando o Brasil faz uma parceria com a Alemanha, por exemplo, a gente está falando da União Europeia. Então, os parceiros, eles chegam, os institutos, por exemplo, aí eu vou te dar um exemplo dos institutos. A gente tem um Instituto Fraunhofer na Alemanha, que eles frequentemente fecham parcerias com institutos, com fundações aqui no Brasil, né? Sejam em universidades, sejam de empresas, seja do governo. O que acontece? Dentro dessa parceria de desenvolvimento de alguma tecnologia aqui no Brasil, muitas vezes o Fraunhofer Institute ele chama para a conversa, ele chama para auxiliar empresas, sejam alemãs, sejam da União Europeia. E aí a gente tem a combinação de outros mercados internacionais dentro desse contexto. Da mesma forma, quando o Brasil é chamado pela Alemanha para auxiliar trabalhos, né, que são desenvolvidos em outros países. E aí eu posso dar um exemplo, por exemplo, que eu vivenciei em Moçambique, em Maputo. Então, a gente tem a Vale lá, e o Brasil vem com a estrutura da tecnologia, sua empresa está lá, e a Alemanha entra com recurso e entra também com profissionais especializados. E os dois juntos
dentro de Moçambique, desenvolveram um determinado produto ou a construção de um determinado serviço que o país, que Moçambique estava precisando. Então, é isso. A gente consegue abrir muito essas porteiras e elas não estão fechadas, muito pelo contrário. Brasil e Alemanha é o primeiro momento, mas sempre há essa possibilidade da gente ter uma grande parceria com outros comércios, né, com outros mercados. E como que a colaboração entre os dois países tem abordado questões relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente? Existem iniciativas conjuntas para promover práticas comerciais mais sustentáveis, além do comércio que você já tinha falado anteriormente, sobre a troca, né, de energias renováveis, o hidrogênio verde. Além disso, existem iniciativas conjuntas para promover práticas comerciais mais sustentáveis entre Brasil e Alemanha? Sim, sim, com certeza. Né? E eu acho que há mais ou menos alguns meses atrás, acredito no meio do ano passado, a Alemanha anunciou a retomada de um fundo para a Amazônia, por exemplo, né? É, a gente tem essa retomada que ela vai acontecendo ao longo do tempo e que essas parcerias, né, essas práticas comerciais mais sustentáveis, elas são muito apoiadas pelos dois países. Hoje em dia, você tem o Brasil, a Alemanha, tendo um discurso muito aproximado em relação às questões de sustentabilidade e meio ambiente. Então, não é a maioria, mas acredito que todos os projetos que a gente está falando no âmbito governamental, eles envolvem as ODSs. Então, a gente vai sempre ter essa pegada de sustentabilidade. Hoje em dia, se você não faz uma estrutura, uma parceria em que você pensa sustentável, que você pensa na economia, numa economia circular sustentável, se você não pensa no meio ambiente, a gente está indo de encontro a todos os modelos, acordos, tratados que hoje em dia no mundo estão sendo feitos, né? A gente está indo contra a correnteza. Então, assim, a gente tem essa preservação da Amazônia como um fundo destinado a isto, né? E isso realmente ele é bem significativo para o Brasil e para a Alemanha. A maioria das pesquisas, e aí eu também falo de agências como, por exemplo, o GIZ, e a agência GIZ alemã, aqui no Brasil, está muito ativa, atua e atuou durante muitos anos na Amazônia, no norte do Brasil. Hoje em dia, atuam também no Nordeste brasileiro, sempre com temáticas nessa parte de digitalização, nessa parte também de hidrogênio verde, nessa parte também de desenvolvimento de práticas sustentáveis. A gente tem também, por exemplo, o KfW, que é o Banco Alemão, né, de Desenvolvimento. O KfW ele tem umas linhas de financiamento, e as linhas de financiamento do KfW elas são muito claras na relação da questão de sustentabilidade e meio ambiente. Então, para que você tenha acesso a esses financiamentos, a esse suporte do Banco de Desenvolvimento Alemão aqui no Brasil, os projetos e as parcerias elas devem estar alinhadas, né, principalmente preservação do meio ambiente e nessa parte também da economia circular, na parte da sustentabilidade. Certo. E olhando para o futuro, quais são as perspectivas para as relações comerciais entre Brasil e Alemanha? Existem setores emergentes ou alguma mudança esperada que a gente deve ficar atento em relação essas relações entre os dois países? A perspectiva é muito boa, né? Para essas relações comerciais são bem promissoras. Tem um potencial muito grande de crescimento, de diversificação em diversos setores, principalmente se a gente falar de um Brasil neo-industrializado, a gente vai ter aí um outro produto, outros produtos que possam vir também a ser determinantes dentro dessa relação, né? Então, assim, eu espero que essa colaboração seja intensificada na parte da tecnologia, na parte da inovação, na parte da energia, das energias renováveis, da agricultura sustentável, né? São pautas muito semelhantes que os dois países desenvolvem dentro dos seus territórios.
Então, é muito fácil prospectar que essa parceria dos dois, entre eles, vão trabalhar, né, nessa direção. Então, assim, o grande problema, né, dentro dessa estrutura, dessa perspectiva que a gente tem, é simplesmente analisar quais são os desafios globais, né? Às vezes, as características do comércio brasileiro, as características do comércio alemão, a gente já nos conhece, nós já nos conhecemos e a gente trabalha para melhorar essas relações. E a tendência é que seja positiva. Mas o problema é que acontece por fora, né? Então, esses desafios globais que a gente está falando aí de guerras, a gente está falando, por exemplo, nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, em que a gente vê a Europa bastante prejudicada no fornecimento, e fora a questão humanitária. A gente vê a questão, por exemplo, da Argentina agora, dessa instabilidade dentro do país da Argentina. Todas essas coisas, de uma certa forma, assim, é uma coisa até que a maioria das pessoas possam não estar vendo, mas a gente está tendo no Iêmen, né, um movimento em que está ameaçando a parte do transporte marítimo, e que isso encarece de uma forma absurda, né, os produtos que estão sendo importados e exportados. Então, assim, os grandes desafios para nós basicamente essas coisas externas que sempre atrapalham, querendo ou não, e não só o Brasil com a Alemanha, mas entre todos os países, né? É um contexto mundial. E aí a gente tem que estar de olho, né? E aí eu vou terminando assim para lhe dizer assim, os pontos mesmo é a questão da inteligência artificial. Esse é um outro setor que vai ser decisivo e que tem aí muito espaço para crescer entre os dois países. A biotecnologia, né? E tudo relacionado à parte da economia verde, inclusive dentro do hidrogênio verde, a gente falar da amônia, né? Os fertilizantes, o aço verde, a gente aí tem realmente uma expectativa muito positiva, né? E, infelizmente, da parte, né, negativa, a gente tem que realmente acompanhar essas tendências globais, né, os movimentos globais, e também a questão, obviamente, do meio ambiente, né? As políticas climáticas, elas influenciam também muito também. A gente também fica também muito dependente também aí dos efeitos climáticos também, que podem vir a ser um desafio no futuro. Perfeito. E agora, Marlene, para a gente encerrar, a gente sempre abre agora o finalzinho do programa para as considerações finais do nosso convidado. Então, eu te convido a fazer as suas considerações finais, tá? Peço que você fique à vontade, tá bom? E a palavra é sua. Ah, lhe agradeço, lhe agradeço. Primeiramente, eu adoraria aqui começar esses agradecimentos, né? Agradecimento diretamente a ti pelo convite. Realmente é muito importante e assim, fiquei muito honrada, muito feliz de estar podendo participar aqui, poder compartilhar um pouco, né, sobre as relações Brasil-Alemanha, me deixando também aqui à disposição para quem quiser conversar sobre o assunto. A gente está retomando as atividades do consulado da Honorária da Alemanha aqui no Ceará, o Piauí também para o Maranhão. Então, nosso trabalho é sempre apoiar cada vez mais que essas relações entre os dois países fiquem mais intensas, mais fortes, trazer coisa boa aqui para o Ceará, para o Piauí, para o Maranhão, para os outros estados também, e que essa colaboração traga muitos frutos, né, aos nossos jovens aqui no Brasil, né, às nossas comunidades, e que é isso, realmente agradecer por esse momento e dizer que Brasil e Alemanha, relacionamento é muito antigo e muito forte, e que a gente realmente só depende das nossas forças para estreitar cada vez mais os nossos laços. Então é isso, agradeço o convite, estou aqui à disposição, e para o que precisar pode chamar. Ah, perfeito. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação da Marlene Pinheiro. Marlene, muito obrigada pela sua participação e também da nossa audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends.
A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.